Amém. Bom dia, amada igreja do Senhor Jesus. Que a graça, a paz e o amor desse nosso Deus seja sempre conosco, nos dando alegria, enchendo de paz e de regozijo o nosso coração. Amém, irmãos? Feliz 2018, queridos. Ainda não tinha visto a igreja na passagem do ano, então que Deus os abençoe ricamente, a cada um dos queridos irmãos, suas famílias, tanto os que estão próximos quanto os que estão longe, e que 2018 seja um ano oportuno para testemunharmos desse amor e da bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Eu achei bonito ontem, sexta-feira, aliás, eu fiquei um período de férias e achei bonito na sexta-feira, quando eu vim para o ensaio do casamento da Nath e do Fred, à tarde, e eu vim subindo a rua aqui, vi a nova placa da igreja, que é o nosso lema, na verdade, é o tema maior da igreja, não o específico de 2018, mas o tema maior da igreja, aquilo que tem nos guiado há tantos anos, e assim queremos viver, celebrando a Deus e servindo a cidade. Nós nos reunimos aqui para celebrarmos ao nosso Deus, louvarmos o Senhor que nos salvou, mas temos também uma missão, abençoarmos o lugar onde Deus nos colocou. E estando em Brasília, os irmãos sabem como é, a gente de todos os cantos na nossa cidade, a gente momentaneamente aqui, os militares sabem muito bem do que estou falando, a gente que há longas datas, ou há um longo tempo, já está instalado nessa cidade, mas todos nós fomos trazidos para este lugar, mesmo eu que sou filho dessa cidade, para servir ao nosso Deus aqui ou onde Ele nos colocar. Então, estando aqui, sirvamos ao nosso Deus, abençoando a nossa cidade. Estamos na capital do país, isso tem que dizer algo para nós. Nós podemos ser agentes de transformação, trazendo a paz de Deus a essa nação que tanto precisa dele. Amém, queridos? Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, então, no livro de Êxodo, no capítulo 20. Nós temos alguns domingos pela manhã, nesse tempo de classe única, para pensarmos sobre os mandamentos de Deus, sobre as nossas vidas, as ordenanças, os mandatos divinos sobre nós, para que nós cumpramos a sua vontade, para que nós vivamos o querer deste Deus nessa terra, também junto àqueles que estão ao nosso redor. E hoje nós começamos essa meditação no versículo que antecede o Decálogo, Êxodo capítulo 20, e nós temos a lista com todos os 10 mandamentos no capítulo 20, mas nós vamos meditar apenas no verso de número 2. Verso de número 2. A palavra do Senhor nos diz assim, versos 1 e 2 de Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos ler todos juntos o verso de número 2, todos juntos? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ok? Todas as mulheres, vamos lá, meninas, todas as meninas. Eu sou... Todos os homens comigo? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora todos olhem para o pastor aqui. Olha o pastor, não olha mais para a Bíblia, tá? Vamos lá, nós vamos sair daqui com esse texto na cabeça, como acontece lá na infância, vamos fazer aqui também. Vamos lá, todos juntos, olhando para mim, não pode olhar para o papel, tá bom? 1, 2, 3, valendo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Parabéns, irmãos, vocês estão de parabéns. Vamos entender então o que esse texto diz ao nosso coração nessa manhã? Feche seus olhos, façamos mais uma oração. Pai, nós temos um verso tão pequeno da Tua palavra diante de nós, mas há uma riqueza tão grande nesse texto, ó Pai, algo tão profundo sobre o qual nós devemos refletir, meditar e aplicar as verdades aqui postas no nosso coração. Então, meu Deus, através do Teu Espírito Santo, não através do meu poder de persuasão, não através de qualquer habilidade ou eloquência, mas através do poder
do teu Espírito Santo. Ministra aos corações, Senhor, porque se o teu Espírito Santo falar aos corações, haverá transformação. Se as minhas palavras falarem aos ouvidos, pode não gerar transformação alguma, mas se o teu Espírito Santo ministrar aos corações, eu terei a vida transformada, meus irmãos terão suas vidas também transformadas, isso será algo real, vivido por nós, amanhã, segunda-feira, durante essa semana, durante esse ano e todos os dias que o Senhor nos permitir viver. Então, Espírito Santo de Deus, leva cativa a nossa mente e o nosso coração e fala conosco. É o que eu te peço, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu sou o Senhor teu Deus. Queridos, há algo que precede os 10 mandamentos, ou o decálogo, a lista de ordenanças divinas. Aliás, quando nós não voltamos a esse texto, quando a gente fica apenas com a lembrança do que são os 10 mandamentos, nós temos uma tendência de acharmos que o evento histórico ocorreu da seguinte maneira: Deus liberta o seu povo do Egito, chama o seu povo para a terra que ele mesmo prometeu, mas antes precisam caminhar pelo deserto, estão no deserto, a caminho da terra prometida. Sabemos que essa jornada vai se prolongar para além do que era necessário devido à teimosia do povo, à resistência desse povo ao próprio Deus. Enfim, esse povo acabou de sair do Egito, acabou de ser liberto, esse povo está iniciando a sua jornada, e então, tendo acabado de sair do Egito, Deus chama esse povo para um pacto, diante daquilo que Deus mesmo fez com esse povo. Temos que pensar que Deus já agiu em favor desse povo, não só porque demonstrou o seu poder, mas porque libertou esse povo. E, de fato, esse povo foi liberto de séculos de escravidão. E não é uma escravidão metafórica, é escravidão. É estar preso em grilhões, é ser tomado à força, é ser obrigado a trabalhar para outros, no caso, os egípcios, sem ganhar nada por isso. Terras limitadas, a sua própria produção era limitada para si, porque haveria de fornecer todos os proventos aos egípcios. Então, é uma escravidão real, não metafórica. Esse povo acaba de ser liberto, está no caminho da terra prometida. Deus, então, quer firmar claramente a aliança com esse povo, não só pelos seus feitos, não só pelo o gesto de Deus a libertar ao seu povo, seja com as pragas no Egito, seja abrindo o Mar Vermelho, seja levantando Moisés, ou o que quer que seja. Deus quer fazer isso de forma clara. Aliás, com instrumentos jurídicos, dizendo, essas são as regras do nosso pacto. É interessante porque Deus, que é um Deus de pactos, ele havia firmado o pacto com Abraão, havia renovado esse pacto com Isaac, renovou o pacto com Jacó, refez esse pacto com Moisés e agora está dizendo, meu povo, vocês que são o meu povo, vocês fazem parte desse pacto, vocês fazem parte dessa aliança, precisam compreender o que está posto em jogo. Quais são as regras da nossa aliança e do nosso pacto? Deus faz isso então, chamando Moisés para o monte, e ali, no Sinai, Deus fala com Moisés, à vista de todo o povo, através de relâmpagos, de trovões, através de uma nuvem escura sobre o monte, através do monte que ele mesmo, com toda a sua grandeza, é abalado. Deus então fala com Moisés, Moisés traduz ao povo, e o povo recebe ali a instrução de Deus. Sem esse contexto, e pela tradição, ou pela memória que vai ficando aqui, fica parecendo que Deus chamou Moisés para cima do Sinai. Ali, em cima do Sinai, Deus falou para Moisés 10 instruções, escreveu isso em tábuas de pedra, e falou, Moisés, vai e leva as tábuas, prega as tábuas na praça e pede para o povo ler, sempre que passar por lá, para eles não se esquecerem dessas tabuinhas que estão nas suas mãos. E na verdade, não é assim. Se você está com a Bíblia aberta, você pode conferir comigo. As instruções começam no capítulo 20, mas elas seguem, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24. Veja como Deus vai dando inúmeras instruções ao seu povo, e elas não cessam aí, porque Deus novamente chama Moisés
para o Monte Sinai, e lá continua a dar instruções, capítulo 25, acerca do serviço do culto, como Deus deveria ser adorado. Capítulo 25, capítulo 26, capítulo 27, capítulo 28, como os sacerdotes vão oficiar perante o Senhor. Capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31. Veja como Deus dá uma longa lista de instruções ao seu povo, que não estão reduzidas ao decálogo, aos 10 mandamentos. Agora, há algo que precede essa longa sequência de instruções, de mandamentos, de ordenanças, que Deus quer para o seu povo, para que o seu povo se santifique, se consagre e se dedique por inteiro a Deus. A lista é longa, queridos. Poderíamos passar um ano inteiro meditando só sobre as instruções de Deus. Por exemplo, poderíamos pegar apenas um semestre para analisarmos a simbologia presente no tabernáculo, como as cores colocadas nas cortinas, que eram postas no tabernáculo, em cada uma de suas 3 seções, simbolizavam o Messias que viria. Como a cerimônia do sacrifício representava o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, que viria de uma vez por todas. Como tudo no tabernáculo, como as argolas que seguravam as cortinas, como os muros que cercavam o tabernáculo, como cada uma das colunas e até os anjos postos sobre o altar, como tudo isso simbolizava a libertação que Deus prometera a seu povo. Olha que coisa simples, como a mesa, ou a tampa posta sobre a arca da aliança, o propiciatório, representaria o Messias que viria, a propiciação para os nossos pecados. Ele, Jesus. Veja como tudo no tabernáculo apontava para o Messias, o libertador, para Jesus. Então nós poderíamos gastar o ano inteiro pensando só sobre essas instruções e como elas apontam para Jesus. Mas o meu objetivo aqui, obviamente, não é esse. O meu objetivo é que nós pensemos sobre o que precede toda essa instrução. E nós precisamos sair daqui com o coração aquecido, desejosos de servir ao nosso Deus, de nos consagrarmos a Ele, de dedicarmos toda a nossa vida a Ele, não porque Ele nos dá ordens para que nós cumpramos, mas porque antes de todas essas ordens, Ele fez algo por nós. Então não quero que você saia daqui nessa manhã, querido, se sentindo obrigado. Poxa vida, reverendo Reiner pregou, desceu o sarrafo em nós, e agora nós teremos que cumprir. Deus bateu no seu povo nessa manhã. E nem quero que você me cumprimente depois e diga, aí pastor, eu gosto de palavra assim, que bate na gente, que faz a gente, voltar para o rumo. O objetivo não é esse. O objetivo é que nós saímos daqui com o coração desejoso de servir a Deus, não pelas ordens que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele já fez em nós. Esse sempre foi o objetivo de Deus, sempre foi o objetivo do nosso Pai, ao nos salvar, a prover o meio de salvação para nós, que nós o servíssemos por aquilo que Ele é. E então, o verso de número 2 do capítulo 20, antes dessa longa série de instruções, antes mesmo do primeiro mandamento, nos diz, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Antes de dizer, não terás outros deuses diante de mim, Deus disse ao seu povo, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus. Moisés já teve essa experiência. Eu não sei se vocês recordam, mas quando Moisés foi chamado por Deus para servi-lo, Moisés se sentiu com medo. Moisés tinha uma história ali. Moisés tinha uma história no meio dos egípcios. Criado no palácio, filho de uma hebreia. Moisés não se sente capacitado para aquilo, se sente de alguma maneira rejeitado, tem receio de voltar ao palácio, e então Moisés tem uma desculpa para apresentar a Deus, e ele diz, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, eu
não vai ser bom que o Senhor me use. Usa um outro mais hábil, usa um outro mais forte, usa um outro mais corajoso, mais intrépido, mais destemido. Senhor, eu vou entrar lá, vou estar diante de Faraó, e o que é que eu vou falar para ele? Não sei se você se recorda, mas em Êxodo, no capítulo 3, no verso 14, Deus diz o que Moisés precisa falar a Faraó, e a partir daí vem tudo aquilo que ele falará em seguida. E Deus diz: você dirá a Faraó, eu sou o que sou, me mandou aqui. Diga a ele, o eu sou me enviou até você. Queridos, Moisés conhece esse Deus, e nós deveríamos conhecer também o nosso Deus, por aquilo que Ele é. E simplesmente ser o que Ele é, deveria ser suficiente para darmos a Ele toda a nossa vida, todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa força, todas as nossas habilidades. Moisés já tinha tido essa experiência sobre o senhorio, sobre a autossuficiência de Deus. Perceba que diante disso, sendo o que é, sendo por si mesmo autoexistente, autossuficiente, Deus não precisaria de mim, Ele não precisaria de você, como Ele continua sem precisar de nenhum de nós. Por isso, querido, você precisa sair daqui empolgado. Deus não precisa de mim, mas Ele quer, mas Ele ainda me quer, mas Ele quer me usar, mas Ele me amou sem precisar me amar. Queridos, Ele não precisava de bonequinhos que se reunissem todo domingo para cantar músicas para Ele. Ele não precisava disso, mas Ele quis fazer isso para o nosso bem. Não foi assim com a encarnação? Acabamos de sair de dezembro, falamos tanto sobre Jesus ter nascido, habitado entre nós. Não foi esse o projeto de Deus? Libertar o seu povo? Imagina Jesus deixar sua glória, se tornar homem como a gente, por nos amar, para cumprir a vontade do Pai, por ser o que é, Ele já deveria ser adorado. Agora olha a grandeza disso, sendo o que é, autossuficiente, o eu sou, e sem precisar de nós, Ele resolveu nos atrair a si, nos chamar para junto dEle, e é isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Convocados, conclamados, pelo amor desse Deus, sem que Ele precisasse ser amado ou correspondido por esse amor, Ele ainda assim nos reuniu no seu nome. Ele, Deus, que é Deus, independente de nós, nos chama para a sua presença. Meus irmãos, reconhecer isso, reconhecer esse senhorio, essa autossuficiência de Deus, é colocar-se em submissão. Crer em um Deus diferente disso, é rebelar-se contra o Criador e contra quem Deus é. Isso é suficiente, isso basta. Os anjos louvam a Deus, o universo celebra o seu Criador. Os homens, então, devem tributar glória, honra e louvor ao que é, e não poderia ser de outra forma, ao eu sou, o Senhor, que é também o nosso Deus. Sem que precisasse, porque Ele é Deus, mas por sua própria vontade, seu poder tremendo e sua soberania, Ele diz: eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, e eu agi em seu favor, que te tirei da terra do Egito. Mesmo sem precisar provar o seu poder, Deus que escolhe um povo para testemunhar seu amor, testemunhar o seu amor não só por aquele povo, porque não é um Deus exclusivista, mas escolhe aquele povo para testemunhar às nações o seu amor. Ele age com mão poderosa em seu favor. Deus intervém na história, queridos. Deus não se esqueceu da aliança que fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus não se esquecerá dessa aliança, mesmo quando o povo agir em rebeldia. Meus irmãos, nós conhecemos a história. Esse povo sai, é liberto do Egito, e no meio do deserto, caminhando para uma terra que mana leite e mel, tem saudade das cebolas.
e dos alhos. Estava faltando tempero na comida do povo, e o povo achou ruim. Ah, Deus não é Deus, porque se fosse Deus, nos daria temperos. O povo tem fome. Deus provê ao seu povo maná. Diariamente, eles estão vendo um milagre. Eles não plantam, eles não colhem. O maná brota. Brota. Eles estão vendo diariamente a provisão divina. E esse povo ainda não crê. Que povo é esse? Muito parecido conosco. Diariamente nós temos vivido os milagres de Deus. Diariamente Deus tem nos feito caminhar diante daquilo que Ele tem para nós, tem nos dado muito mais, queridos. Avalie sua vida. Deus tem nos dado muito mais do que aquilo que nós merecemos, não só a nós, mas inclusive aos descrentes. Só o fato de Deus nos amar, nos chamar para si, e não nos punir por aquilo que merecemos ser punidos, pela sua misericórdia que se renovou no dia 7 de janeiro de 2018, hoje. A misericórdia dele que se renovou sobre nós. Queridos, nós temos vivido os milagres de Deus. E quantas vezes nós temos nos desviado da sua presença, temos teimado, não temos seguido a sua vontade, temos sido como meninos que reclamam, que murmuram, mesmo sem precisar provar o seu poder. Deus nos escolheu para si, nos libertou para que nós testemunhemos ao mundo quem Ele é. Por isso, a provisão diária, por isso os milagres diários, por isso a mão de Deus estendida sobre nós, deve ser um testemunho para a nossa família, deve ser um testemunho para os nossos amigos, deve ser um testemunho para todos aqueles que estão ao nosso redor. O favor de Deus está em nós, está sobre nós. Deus age por seu povo, Deus age em seu povo, Deus age através do seu povo. Estamos falando da nação de Israel, caminhando rumo à terra prometida, estamos falando da Igreja Presbiteriana de Brasília, estamos falando de nós mesmos. Isso é sobre mim, Reiner Veloso de Godoy. Meu irmão, isso é sobre você. Deus te libertou. A mão de Deus está contigo. O favor de Deus está com você. Deus age por ti. Deus te libertou. E diariamente tem feito grandes coisas na sua vida para que o nome dele seja glorificado. Ele é o Deus que tirou o seu povo da terra do Egito. Por fim, o texto nos aponta da casa de servidão. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito. Eu te tirei da casa de servidão. Tirar de um lugar A e levar para um lugar B poderia ser uma boa ação de Deus. Como Deus dizendo a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Eu te abençoarei. A partir de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim Deus vai montando a sua promessa com Abraão, ao longo da sua história. Abraão, que sai de sua terra, vai para uma terra distante, desconhecida, e lá representa o mover de Deus em favor do seu povo, em favor de uma nação, em favor daqueles que são chamados pelo seu nome. Poderia ser simplesmente assim, Deus tirando o seu povo de A e levando para B, mas foi muito mais do que isso. Por isso, antes dos mandamentos aparecerem, Deus precisa dizer: vocês eram escravos. Vocês não estavam levando uma vida boa, eu resolvi intervir nessa vida boa de vocês. Não, vocês caminhavam em escravidão ou servidão. Vocês não eram livres. Vocês eram escravos, vocês estavam debaixo de grilhões, vocês estavam debaixo de um poderio muito maior do que vocês poderiam suportar, ou do qual vocês poderiam se libertar, ou libertar-se por conta própria. Eu então, Deus dizendo ao seu povo, intervim em sua história, libertando vocês de algo que vocês não conseguiam se libertar. Deus, portanto, quando se apresenta ao seu povo,
E assim ele fez desde o início dessa história, através de Moisés, ele se apresenta como o libertador. O Deus que livra o seu povo do jugo da servidão. Ele nos liberta, aliás, de qualquer coisa que nos mantenha em servidão. Se nós não somos escravos no Egito, mas se esse texto é para nós, e nós também fomos libertos por Deus, então do que fomos libertos? Precisamos então pensar na história de nossas vidas. Seja aqueles que se achegaram a Deus depois de longos anos sem servir a Deus, caminhando em trevas, seja por aqueles que, como eu, desde novo estiveram numa igreja e ouviram desde pequena a palavra de Deus. Para ambos os públicos, a libertação é a mesma. Porque se você nasceu num berço cristão, desde cedo ouviu a palavra de Deus e nunca se comprometeu com esse Deus, você ainda precisa experimentar em sua vida a libertação que Deus dá. É claro, se você já fez isso, glória a Deus. Então precisamos trazer a memória. Fomos sendo educados, ensinados segundo a instrução da palavra de Deus, e um dia tivemos que tomar posição. E compreendemos que caminhando pelas nossas próprias forças, nas nossas próprias pernas, não conseguiríamos nos achegar ao trono da graça e da glória. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós ainda cobertos, mergulhados nos nossos delitos e pecados, nos deu vida. Foi isso que aconteceu, queridos, com você, que em alguma idade se achegou a Deus, ou com você, que desde cedo ouviu a palavra de Deus. Todos nós estávamos perdidos, todos nós tentaríamos autojustificação, todos nós tentaríamos nos libertar por conta própria. E o pior, talvez você ainda esteja nessa luta. Deixa eu te dizer, somente Jesus é a verdadeira libertação do Pai. Somente Jesus pode nos livrar da servidão, do jugo, dos grilhões, do pecado, da autojustificação, da autocomiseração, desse senso de coitadinhos, ou do super-homem que teima em brotar em nós, achando que conseguiremos por nossas próprias forças. Não, meus irmãos, o poder que temos não é nosso, o poder que temos vem do alto, o poder que temos foi implantado em nós, através do Pai, por meio do seu Filho Jesus, que demonstrou toda a força do universo, ao morrer numa cruz, demonstrando a contradição para a realidade esperada neste mundo. A maior demonstração de força parece fraqueza diante daqueles que não compreendem o mistério da cruz. Pastor, temos um problema. Como é que nós demos esse salto? Como é que nós saímos do Egito e fomos parar em Jerusalém, aos pés da cruz? Queridos, se nós compreendermos o Antigo Testamento como a história do povo de Deus, como a promessa de um Messias libertador, e entendermos a longa história de salvação que chega em Jesus, cumprindo a vontade do Pai e chamando um povo para si, então nós teremos que concordar com o autor dos Hebreus. Todo esse povo no Antigo Testamento sonhou, almejou, desejou viver aquilo que nós, eu e você, podemos viver hoje. Eles não tiveram oportunidade de conhecer o Messias, eles creram. Pela fé, eles creram no Messias. Nós, também pela fé, temos o Messias em nós. Através do seu Espírito Santo, Ele habita em nós. Ele habita no meu coração, Ele habita o seu coração. Ele está na sua casa, Ele está lá no seu ambiente de trabalho. Quando você sai de férias, o Espírito Santo vai com você. Quando você está aqui, o Espírito Santo está com você. E quando você não está aqui, o Espírito Santo continua com você. Portanto, Jesus é o cumprimento de toda a promessa de Deus ao seu povo. Se aquele povo foi liberto do Egito, e a libertação desse povo foi selada pelo sangue do Cordeiro,
Cordeiro que foi imolado no Pessá, na Páscoa, quando Deus passou pelo Egito e matou os primogênitos, permanecendo vivos aqueles que estavam dentro da promessa, que cumpriram um mandato divino. Da mesma forma, quando a morte passar por você, ela não te levará, porque você tem vida eterna em Cristo Jesus, o seu libertador. Aleluia! Queridos, é essa promessa que se cumpre em Jesus. Por isso nós até hoje celebramos a Páscoa. Não hoje, né? Mas, por isso, até hoje, nós rememoramos esse sacrifício. Claro, o Cordeiro foi imolado lá no passado, na libertação do povo do Egito. Mas de uma vez por todas, o Cordeiro de Deus morreu para que nós recebêssemos vida. Deus cumpriu a sua promessa. Por isso nós celebramos a Páscoa. Na sexta-feira da paixão ele morre, mas ele ressuscita. E no domingo da ressurreição, nós celebramos, porque o Cordeiro de Deus não permaneceu morto. Aquele morto no Egito, os cordeiros que foram imolados no Egito, esses morreram e lá ficaram. Mas o Cordeiro de Deus ressuscitou para nos dar vida. Por isso essa longa história está toda conectada. Por isso, antes de Deus dizer, faça isso, faça aquilo, se santifique, Deus diz, eu sou o teu Deus, eu agi em teu favor, eu te livrei da escravidão. Queridos, tendo posto isso, Deus segue, não terás outros deuses diante de mim. Perceba o que precede a instrução. Antes de cumprir os mandamentos, principalmente os 10 mandamentos ou decálogo, nós precisamos nos lembrar do fundamento. Precisamos nos lembrar do princípio, ou como diriam os filósofos pré-socráticos, a arqué. O fundamento básico, ou a essência daquilo que Deus quer de nós, aquilo que deve motivar a nossa vida ao cumprimento destes mesmos mandamentos. E o princípio, a arqué, a essência, o fundamento de tudo Ele é o nosso Deus. Ele não é o nosso patrão, Ele não é o nosso novo algoz, não, Ele é o nosso Deus. Antes da santificação, antes da consagração da sua vida, precisamos pensar a quem nos consagramos, a quem servimos, a quem dedicamos a nossa vida. Éramos escravos dos pecados, éramos escravos das nossas paixões. Nós, quando o velho homem imperava em nós, vivíamos segundo os nossos prazeres, nos deleitando em nossa própria ruína, mas fomos libertos por Deus, através do sacrifício do seu Filho, Jesus. Esse Deus do passado é o Deus que continuou a agir na história do seu povo, continuou a agir chamando um povo para si, e continua agindo, chamando-nos à sua presença. E a nós, a todos nós, Ele continua a dizer, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, nós precisamos te agradecer. Ó Deus, o Senhor não tinha obrigação alguma de agir em nosso favor, nada te impelia a agir pela nossa libertação, o Senhor não estava obrigado a intervir em nossa história, nos resgatando, mas o Senhor resolveu fazê-lo, por amor a nós. Isso, meu Deus, seria motivo suficiente para consagrarmos toda a nossa vida, passarmos toda a eternidade, tributando glória, honra e louvores ao teu santo nome. Mas, meu Deus, antes de fazer qualquer coisa como essa, antes de nos libertar de nós mesmos, dos nossos pecados e do velho homem, nos tirarmos do nosso Egito existencial, o Senhor é Deus. E nós te louvamos, porque tu és o que tu és,
porque Tu és Senhor do universo, Criador dos céus e da terra, nosso Criador. O Senhor nos moldou com Suas próprias mãos. O Senhor soprou sobre as nossas narinas o fôlego de vida. O Senhor nos gerou, somos geração Tua, de Ti nascemos, de Ti, ó Deus, nós saímos, de Ti nós viemos à existência. Nós temos, ó Deus, uma raiz, nós temos uma origem, nós temos, ó Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos gerou para a Tua glória, e nós hoje, meu Deus, queremos Te servir, tributar a Ti o louvor que somente ao Teu nome é devido. Meu Deus, louvar ao Senhor através das nossas ações, santificando a nossa vida, cumprindo os Teus mandatos, cumprindo, ó Deus, as Tuas ordenanças, não porque o Senhor nos ordena, mas porque Tu és merecedor, ó Deus, da santificação da nossa carne, porque Tu és merecedor da purificação de todo o nosso ser, porque Tu és merecedor, ó Deus, de toda a nossa existência. Nós precisamos nos consagrar a Ti, nós precisamos nos santificar, precisamos nos purificar, precisamos, ó Deus, nos arrepender dos nossos pecados, precisamos ter vida reta, santa, justa, não porque o Senhor nos obriga a isso, mas porque Tu és Deus, ó Pai, porque Tu és Senhor e nós queremos ter comunhão contigo, Deus, Rei, soberano de todo o universo. Então, Pai, nessa manhã, através da ação do Teu Espírito Santo, nos impulsiona para isso, nos dê a compreensão exata de quem Tu és, o Eu Sou, o Todo-Poderoso. Nos dá o entendimento, ó Deus, Todo-Poderoso, da Tua ação em nosso favor, a nos libertar, ao nos tirar de onde estávamos e nos trazer para a Tua glória. Senhor, dá-nos a compreensão exata de quem éramos sem Ti. Inimigos do Senhor, presos em nossos próprios grilhões, seguindo o curso desse mundo e as paixões da nossa carne, mas somos libertos para servir a Ti. Fomos libertos do jugo da escravidão para servirmos eternamente ao Senhor. Ó Pai, dá-nos a compreensão exata daquilo que fizeste ao nosso favor, para que haja, ó Deus, um louvor puro nos nossos lábios, uma exaltação plena da nossa vida a Ti, uma consagração total a Deus. Senhor, quando o pecado ou a tentação bater à nossa porta, compreendamos, nos recordemos, Senhor, de quem Tu és, e assim evitemos o pecado, rejeitemos, ó Deus, a tentação, por aquilo que Tu és e por aquilo que Tu fazes e já fizestes nas nossas vidas. Faz assim, ó Deus, para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome, na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos. Seja assim conosco, meu Deus, através da ação do Teu Espírito Santo, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.